Uma mulher é morta a cada 2 horas no Brasil por ser mulher. Este é um curto documentário sobre feminicídio. Sim, polícia militar. Oi? Alô, pode falar? O meu marido tava me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr e deixar meus 2 filhos ali. Ele tá ameaçando minha mãe. Por favor, eu preciso de ajuda. O meu namorado tá me agredindo. E agora vamos falar de números absurdos, vergonhosos. Que muitas mulheres que sofrem violência do companheiro não procuram ajuda. Os números do feminicídio. O 180 recebeu informações sobre a morte de 3.100 mulheres Dentro da casa da vítima. Feminicídio, você sabe mesmo o que isso significa? Por dia, cerca de 13 brasileiras são assassinadas. Começa com brigas mais violentas, agressão verbal. Nessa hora já tem que procurar ajuda, porque o roteiro que a gente vê é esse, né? Especificação de números de violentadas no Brasil. Os novos noticiados de mortes violentadas de mulheres consumadas e tentadas com indício de feminicídio. 2024, consumados e tentados. Números no Brasil, 994. Números Paraná, 99. Números Londrina, 1. Dados registrados até 31/3/2024. 2024, consumados. Números Brasil, 449. Números Paraná, 40. Números Londrina, 1. Dados registrados até 31/3/2024. 2023, consumados e tentados. Números Brasil, 2.694. Números Paraná, 184. Números Londrina, 12. Dados registrados até 31/12/2023. Relatório trimestral feminicídios consumados no Brasil 2024. 449 feminicídios consumados no Brasil no primeiro trimestre de 2024. De janeiro a março, primeiro trimestre de 2024, detectamos 994 feminicídios, sendo 449 consumados e 545 tentados. Houve um aumento ou diminuição nos casos de feminicídio nos últimos anos? Nos casos de feminicídio no Brasil, houveram um aumento. Em 2023, o país registrou 1.466 casos no Brasil de mulheres vítimas de feminicídio, o que representa cerca de um caso a cada 6 horas. Esse é o maior número registrado desde que a lei contra o feminicídio foi criada em 2015. Existe um perfil típico das vítimas de feminicídio? Se sim, qual seria? Quais características são mais comuns entre os agressores? Os agressores, em caso de feminicídio, podem apresentar uma variedade de características, mas alguns padrões e fatores de risco têm sido identificados em estudos e análises sobre o tema. Em muitos casos, os agressores são parceiros íntimos ou ex-parceiros das vítimas, estando envolvidos em relacionamentos afetivos anteriores. Comportamento de controle, ciúme excessivos e históricos de violência doméstica são frequentemente relatados em relação aos agressores. Como fatores socioeconômicos e culturais influenciam esses crimes? Os fatores socioeconômicos e culturais desempenham papéis significativos na influência dos crimes de feminicídio. Do ponto de vista socioeconômico, a desigualdade de gênero pode estar totalmente ligada à disparidade de poder e recursos entre os homens e mulheres. Mulheres que enfrentam desvantagens econômicas e sociais podem ter menos capacidade de se libertar de relacionamentos abusivos ou buscar ajuda, aumentando assim a vulnerabilidade à situação de violência doméstica e feminicídio. Além disso, a falta de acesso a recursos financeiros e redes de apoio e serviços de assistência pode limitar as opções disponíveis para as vítimas, tornando-as mais suscetíveis à violência de gênero. Quais leis e políticas públicas existem atualmente para combater o feminicídio? Países têm implementado leis e políticas públicas específicas para combater o feminicídio e violência de gênero. No Brasil, por exemplo, a lei do feminicídio define o feminicídio como um crime e prevê penas mais severas para os agressores. Além disso, o país conta com a Lei Maria da Penha, que estabelece medidas de proteção para as mulheres em situação de violência doméstica. Como a polícia costuma proceder na investigação de um caso de feminicídio? A investigação de um caso de feminicídio geralmente segue procedimentos específicos, visando reunir evidências e identificar o responsável pelo crime. Em muitos países, incluindo o Brasil, existem protocolos e diretrizes para orientar a atuação policial em casos de feminicídio. Inicialmente, a polícia realiza a coleta de provas no local do crime, incluindo depoimentos de testemunha, análise forense
exames periciais e investigação das circunstâncias que envolvem a morte da vítima. É fundamental que a abordagem seja sensível e empática, levando em consideração a natureza específica desse tipo de crime. Além disso, as autoridades policiais devem garantir a segurança das pessoas próximas à vítima, especialmente se houver suspeita de risco iminente para outras pessoas. A investigação também pode envolver a análise do histórico do relacionamento da vítima com o agressor, buscando padrão de comportamento violento prévio e a avaliação de possíveis sinais de violência doméstica. Quais medidas preventivas são mais eficazes para evitar o feminicídio? As eficazes para evitar o feminicídio incluem uma abordagem integrada que englobe diferentes níveis de intervenção, desde a conscientização pública até a proteção de apoio e direito às vítimas. Algumas medidas importantes são educação e conscientização, acesso a serviços de apoio, implementação efetiva das leis, capacitação das autoridades, desconstrução de estereótipos de gênero e intervenção com agressores. Essas medidas preventivas devem ser implementadas em conjunto, considerando as particularidades culturais e sociais de cada contexto. A prevenção efetiva do feminicídio requer um esforço coletivo que envolve governos, instituições, organizações da sociedade civil e a população em geral. Como a polícia trabalha em conjunto com outras instituições e organizam na luta contra o feminicídio? Existem diversas parcerias entre a polícia e a ONG, assim como outras entidades, com o objetivo de prevenir o feminicídio e oferecer apoio às vítimas de violência doméstica. Estas parcerias desempenham um papel crucial na promoção de ações integradas na garantia de que as vítimas recebam o suporte necessário. Existem parcerias com ONGs ou outras entidades que ajudam na prevenção e no apoio às vítimas? Programas de acompanhamento e proteção específicos para as vítimas de violência domésticas e familiares de vítimas de feminicídio. Estes programas são fundamentais para garantir a segurança e o bem-estar e a reintegração das vítimas à sociedade.